Fala galera, aqui quem fala é o Jota, bora começar mais um episódio lendo Cobras, Cartas e Cultivo. Nesse daqui nós vamos ler o capítulo 28 até o 30. Começando aqui já diretamente com o capítulo 28. Barril! Barril! Gritei com um sorriso satisfeito no rosto e a cara do cavaleiro de paus na mão. Ai. O chão tremeu e se abriu. Terra, raízes e poeira voaram pelo ar quando o objeto metálico e cilíndrico saiu da fenda no chão. O objeto soltou um gás branco pela sua parte de cima. Em um estrondo, explodiu no ar. A explosão teve a força de um trovão. Por um instante, uma luz branca intensa iluminou a clareira semelhante à luz do dia. Em seguida, a onda de choque, junto com o barulho de um raio, vaporizou aqueles que estavam mais próximos. Eu, apesar de estar bem próximo da explosão, não fui afetado por ela. Apenas senti um fraco calor e o vento que levantou meu cabelo. Vamos! Passei a mão pelos cabelos desarmados e os ajeitei com calma. Eu quero algum desafio. Ninguém se aproximou. Nenhum grito de guerra, nenhum avanço heróico. Somente passos hesitantes e os complexos olhares de medo. Suspirei decepcionado. Eu esperava uma resistência mais feroz da parte deles. Barril! Proclamei, ao usar quase todas as cargas da habilidade. Ao meu redor, dezenas de novos barris semelhantes ao primeiro emergiram do solo e cercaram toda a clareira. Oxe, cara, não tá tocando a playlist, não? Pronto, acho que agora vai a playlist certa. Tá. Barris semelhantes ao primeiro emergiram do solo e cercaram toda a clareira. A superfície metálica deles brilhou por um instante. Em sincronia, eles detonaram em uma única onda de choque. Uma muralha de som e vento explodiu para todos os lados. Poeira, lascas e de madeira, fragmentos de pedra e terra subiram como uma nuvem de tempestade. Quando o estrondo cessou, a clareira estava irreconhecível. Dezenas de crateras, árvores mutiladas e aroma de pólvora dominavam o ar. A poeira demorou a baixar, e quando ela se dissipou, revelou que 4 dos meus oponentes sobreviveram ao ataque intactos. Grenia e os outros 3 anciões não haviam sofrido nenhum dano aparente. Muito bem, quem vai ser o primeiro? Questionei para eles enquanto passava a mão no casaco para limpar a fuligem. Grenia foi o primeiro a avançar. Sua espada vibrava, quase viva, e transbordava uma vontade de me partir ao meio. A intenção assassina era tão intensa que parecia ganhar forma no ar. Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, o ancião ao seu lado colocou a mão firme no peito dele e o impediu de avançar mais. Grenia, deixe isso conosco, disse o ancião com uma confiança tensa, quase dissonante do medo em seu olhar. Esse cultivador demoníaco não pode ser enfrentado com métodos comuns. Levantei uma sobrancelha e os encarei com uma expressão debochada. Cultivador demoníaco? Questionando meus pensamentos. Os 3 anciãos deram alguns passos à frente, enquanto Rainer, frustrado, se apoiou na espada cravada no chão, esperando o desfecho com impaciência. Suas longas túnicas amarelas estavam intactas. Apesar da sujeira e da fuligem das explosões, não era um bom sinal para mim e significava que os barris explosivos não causaram dano a eles. Todavia, eu ainda tinha que provar essa minha teoria. Barril! Era a minha penúltima carga dessa técnica com a habilidade do Cavaleiro de Paus. O objeto saltou na frente deles. Os anciões reagiram imediatamente, mãos em selos rápidos, e uma luz dourada envolveu seus corpos em uma película fina, quase translúcida. A explosão conseguia quebrar a barreira, porém, toda a energia cinética da explosão era dispersada nela. Os 3 continuaram intactos. Seus rostos se encheram de confiança. O uso da minha habilidade para o teste de uma simples teoria inflou os seus corações de ego. Seus truques com as artes das trevas só funcionam com discípulos inferiores, bradejou um deles, avançando com as palmas brilhantes contra mim. Ele atacou com os seus punhos estendidos. Em uma sequência de 3 socos rápidos, direita, esquerda novamente. Joguei meu corpo para trás, sem demonstrar dificuldade para desviar. Artes das trevas? Artes das trevas? Murmurei ao soltar para trás para ganhar uma certa distância.
pescoço do lado e senti ele estalar. Eu nem demonstrei a verdadeira técnica dessa carta, usando seus movimentos, suas mãos em uma sincronia invejável, enquanto proclamavam cânticos sagrados. Uma mão gigante surgiu acima de mim, uma palma translúcida meio amarelada. Ela tentou me esmagar como um inseto embaixo dela. Não desviei o olhar deles e mantive meu sorriso presunçoso. A mão caiu sobre mim e atravessou meu corpo, sem machucar um único fio de cabelo. Uma ilusão? Eles se questionaram em voz alta, ao olhar para todos os lados. Eu estou bem aqui, vivo e intacto. Bocejei para eles em provocação. Em vez de tentar entoar novos cânticos e invocar a mão gigante para me esmagar, eles avançaram em unidade. Um tentou me atingir pelo flanco, outro pela frente. O terceiro saltou por cima tentando me acertar com um golpe decente. Barril! Invoquei a carga final dessa técnica para os forçar a se proteger. Funcionou. Os três interromperam o ataque conjunto e ergueram novamente a barreira protetora. A técnica era curiosa. A camada luminosa reagia como uma membrana orgânica, absorvia o impacto e dispersava a energia, sem deixar nenhuma marca. Era a primeira vez que eu a via em ação. Provavelmente funcionaria bem contra nossas armas de fogo. Uma hipótese interessante, mas impossível de confirmar naquele momento, já que eu não poderia usar a carta da carruagem pelo resto do dia. Eles então se reuniram para entoar um segundo cântico. Uma dezena de palmas douradas, menores que a primeira, surgiu ao meu redor. Todos atravessaram meu corpo sem causar qualquer efeito. Enquanto as investidas inúteis continuavam, levei a mão ao queixo ao tentar pensar logicamente se a técnica principal da carta do Cavaleiro de Paus poderia produzir um resultado diferente contra os seus escudos luminosos. Deixa eu beber uma água. Bebam água, é melhor uma pedra no caminho do que uma no risco. A habilidade dos barris explosivos era somente uma das muitas manifestações possíveis daquela habilidade. As técnicas associadas ao Cavaleiro de Paus eram, essencialmente, variações do mesmo princípio. Destruir inimigos de forma avassaladora, até que nada restasse, seja pela explosão externa, seja pela destruição interna. Distraído nos meus pensamentos internos, nem percebi a aproximação de uma pedra lançada na minha cabeça. Tive um pequeno espaço de reação para me jogar no chão e desviar do impacto. Olhei para um dos anciões, com duas mãos douradas, aproximadamente do tamanho dele, que escavavam a terra em busca de projéteis para lançar contra mim. Dicção Tendi, é exato. Então é isso. Suas artes demoníacas têm uma fraqueza tão óbvia. Ele riu, como se tivesse descoberto algo espetacular. Que artes demoníacas? Coloquei a mão na cabeça e revirei os olhos, indignado e confuso. Não tente se esconder. Jalhal nos contou tudo. Ele bradejou novamente com outra risada. Fiquei sem palavras por um segundo. O que diabos é aquele cara estava falando? Suspirei irritado e balancei a cabeça. Já tinha cansado daquela cena teatral causada por eles. Hook. Iniciei a contagem para a ativação da outra técnica da habilidade, em um ritmo pausado e calmo. Sua língua profana não vai invocar seus cânticos demoníacos. Ele atirou uma pedra na minha direção. Sky. Desviei do projeto sem problemas. Eu comecei a correr na direção dele. Não chegue perto! Duas novas pedras surgiram em sequência, lançadas pelas mãos douradas que orbitavam seu corpo. Kinsar! Completei ao me aproximar dele sem grandes esforços. Seus ataques desordenados eram bastante patéticos. Saltei por cima dele. Suas mãos materializadas tentaram me agarrar, mas falharam como sempre. Toquei seu peito no ar e caí atrás dele, sem perder o ritmo. Tic-tic, murmurei, ao fazer uma contagem regressiva com os dedos. Não era tic-tac? Ele ficou congelado por um instante, sem entender o que eu havia feito. O que você... Você ainda tentou conjurar alguma frase. Bum! Interrompi sua frase, um sorriso maléfico no rosto. A marcação não foi, não? Ah, agora foi. Pronto. Capítulo 29. Tic-tic. Ah, e só um adendo antes de continuar? Não, Mitch, eu não vou jogar GTA 6 nem GTA 7. Não adianta gastar os AJ Coins com isso.
tá avisado. Continuando. Capítulo 29. Bum! É murmúrio. Bum! Murmurei ao finalizar a contagem com um estalar suave de dedos. O ancião tentou conjurar uma barreira, como havia feito antes. Todavia, o meu novo ataque era diferente. O corpo dele inflou por um instante, então depois simplesmente explodiu. Um clarão interno o consumiu de dentro para fora, e o velho se fragmentou em partículas incandescentes que se dispersaram ao vento noturno. Não houve gritos, reclamações ou xingamentos. Apenas o silêncio absoluto da noite, cortado pelo barulho do canto de uma coruja. Estavam atordoados, demais para terem qualquer reação. Vamos lá, nós ainda não acabamos aqui, eu gargalhei, ao estralar os dedos enquanto fechava os punhos. Reiner, o ancião engoliu em seco. Fuja, conte para o seu pai e peça reforços da capital. Ancião Shao, Reiner protestou. A espada tremeu em sua mão. Nada de medo, mas de ódio e pura raiva. Eu não vou abandonar vocês. Esse demônio! Obedeça. O velho interrompeu, sem elevar a voz. Ou o clã inteiro cairá conosco. O segundo ancião caminhou para o lado dele, ambos formando uma linha vacilante. As mãos dele se ergueram em posição de combate. A postura era firme, todavia os olhos entregavam a verdade. Eram dois cadáveres moribundos, sem perspectiva de esperança, prestes a encontrar o Criador. Reiner gritou ao golpear o chão com a espada com toda sua fúria. A terra rachou com a força do jovem. Obedeça! Shao pressionou, agora com urgência verdadeira. Subestimamos nosso inimigo. Vamos ganhar tempo para você. Só isso. Vá! Reiner hesitou, a mandíbula dele travou e ele rangeu os dentes. Ele decidiu obedecer e deu um passo para trás. Nesse exato momento, os dois anciões avançaram. Eu sorri, em uma reflexão interna. Cavaleiros de paus. A segunda técnica da carta era bem simples, e nem por isso deixava de ser forte. E plantar bombas ao tocar em um objeto. Quantas eu quisesse, e depois detoná-las todas de uma vez. A fraqueza parecia óbvia, alcance limitado. E sim, isso era verdade. Mas havia outra desvantagem mais irritante ainda. Era o intervalo de ativação. 2 minutos inteiros, até que as bombas recém-colocadas pudessem explodir. 2 minutos em que a habilidade ficava completamente inativada. Eu estava indefeso, e teria que contar apenas com os meus reflexos para sobreviver. Numa reflexão mais aprofundada, eu devia ter esperado mais alguns segundos antes de ativar a habilidade no primeiro C1. Eu deveria ter colocado bombas em todos os 3 de uma vez, e os explodidos juntos. O primeiro dos 2 anciões restantes, aquele que havia ordenado que Irena fugisse, me lançou um olhar firme, cheio de orgulho. Eu cuspi no chão antes de falar. Não sei qual era o seu plano, mas aceita o Hua e o Ling, jamais deixarei a sua cidade cair sem lutar. Ele avançou com tudo. Os punhos dele brilharam com uma luz dourada, intensa o suficiente para cegar qualquer cultivador comum. Eu já sabia que aquelas palmas gigantes feitas de Ki não tinham efeito algum contra mim. Por quê? Ainda não fazia ideia. Mas socos carregados de Ki. Isso eu não tinha interesse em testar se eu era mesmo invulnerável. Bateu medo agora. Desviei sem hesitar. Lancei meu corpo para a esquerda ao sentir a pressão do ar quando o golpe de direita dele rasgou o espaço onde meu abdômen estava um momento antes. Abri a boca para provocá-lo. Para minha tristeza, não tive a chance. Uma esfera metálica presa a uma corrente surgiu de repente com um forte zunido em minha direção. Joguei o corpo para trás e caí de costas no chão. A corrente passou sobre mim como um chicote mortal. Olhei e me levantei rápido para responder ao próximo ataque do primeiro Sião. Dessa vez, não consegui desviar. Fui obrigado a erguer os cotovelos e bloquear o soco. Meu braço quase cedeu com o impacto. Aqueles punhos dourados eram mais do que luzes brilhantes. Deslizei um pouco pela terra. Tamanho impacto. Ele não é tão forte assim, falou o segundo ancião atrás do ancião Shao. Ele segurava um martelo meteoro. As correntes rangiam enquanto ele girava a arma um tanto confiante. Não diga isso ainda, irmão. Repreendeu Shao, sem tirar os olhos de mim. Queixo erguido, ele continuou. Você matou muitos dos nossos em uma única técnica, claramente proibida. Mas agora não consegue desviar de 2 velhos de segundo reino? Você definitivamente não é humano. Deve estar usando alguma trapaça. Algo que só cultivadores demoníacos possuem. Mais uma vez, eu tinha que ouvir aquela ladainha. Que falasse o quanto quisesse.
Eu só precisava de mais um minuto para reativar o Cavaleiro de Paus. 2 velhos? Questionei em um tom irônico, enquanto colocava a mão direita no antebraço esquerdo para avaliar sua integridade. Tenham mais respeito com vocês mesmos. Eles não se deram o trabalho de me responder. Atacaram ao mesmo tempo. De um lado, os punhos brilhantes. Do outro, a cabeça do martelo meteoro. A cabeça do martelo meteoro do outro. Do outro, a cabeça do martelo meteoro do outro. Né? Acho que um do outro já era o suficiente. Qual seria minha próxima escolha? Desviar ou tentar um contra-ataque? Talvez eu pudesse tentar colocar as bombas neles nessa janela. E quando desse o tempo correto, explodi-los e ir atrás de Urania. Sim, era isso. Eu tinha tomado a minha decisão. Imprudente, mas seria um tanto divertido. Segurei a mão do Oceano Shao e descobri que aquela luz não era só visual. Sua mão era quente, como ferro em brasa. Que? Exclamei ao afastar minha mão para trás, surpreso com o fato. Então você é lixo? O ancião não pôde se contentar com a minha expressão. Acho que o ancião não conseguiu se contentar com a minha expressão. Ignorei. Meu foco estava no segundo ancião, que já girava o martelo meteoro com força suficiente para um ataque. Porém, em vez de eu me afastar, avancei na direção dele. Era um movimento imprudente. E seu impacto veio seco e violento. Seu impacto veio seco e violento. O martelo acertou minhas costelas direitas e meu corpo entortou com um golpe. Não senti uma grande dor. Adrenalina demais. Problemas de menos. Aproveitei o movimento e agarrei a corrente com força. E arrastei o velho para mim. Ele cambaleou para a frente, e a corrente, ainda em movimento com o giro anterior, se contorceu ao enrolar o braço dele. Um ancião desesperado tentou um cruzado de esquerda, lento, previsível. Inclinei a cabeça, passei ao lado do punho e coloquei a mão nas costas dele. Um toque curto, preciso. Empurrei-o para a frente, e ele caiu de cara no chão, soltando um grunhido abafado. Opa! Murmurei e coloquei a mão na região do impacto. Uma costela? Não, deveriam ser 2, talvez 3. 3 costelas quebradas. Eles não me deram espaço para pensar sobre aquilo. O primeiro ancião já tentou o mesmo ataque uma segunda vez. Todavia, eu havia aprendido a lição. Em vez de segurar a mão dele, eu a afastei para o lado, o que me deu a oportunidade de tentar uma ponteira nele. Um golpe de ataque frontal com a ponta do pé. Ele segurou o meu pé antes de acertá-lo violentamente. Se não fosse pelas costelas quebradas, talvez eu até tentasse dar uma chave de perna nele. Usei minhas mãos para empurrá-lo para trás. Agora sim, as bombas estavam ativadas em ambos. Agora eu só tinha que esperar o tempo correr. E erguei as mãos e com os dedos fiz o gesto de pistolas, enquanto um sorriso inconsequente nascia no meu rosto. Talvez eu seja mesmo covarde. Virei o corpo e disparei em corrida. Não para longe, mas no rastro de Urania. Onde você pensa que vai? Fugiu Shao, achando que eu fugia com o rabo entre as pernas. Ganhando tempo, respondi sem olhar para trás, ao fazer um joia no ar, um joinha. Correr com a costela fraturadas era uma péssima ideia. Mesmo assim, era melhor correr deles, esperar a segunda ativação do Cavaleiro de Paus, então trocar para uma carta de regeneração. A floresta era escura demais. As copas fechadas deixavam a luz quase inútil. Eu avançava, guiado mais pelo instinto que pela visão, e desviava de galhos e raízes do jeito que dava. Se não fosse pelo casaco, eu já teria sido ferido com vários arranhões nos braços e no corpo. Foi então que uma silhueta cruzou o meu caminho. Rápida, familiar. Meu cérebro levou um segundo inteiro para processar aquilo. E quando processou, meus pés travaram no mesmo instante. Eu parei. A figura também parou. De costas para ele, virei lentamente, a cabeça por cima do ombro. A luz filtrada da lua delineou exatamente um rosto que eu não esperava que me cruzasse durante a corrida na floresta. Você não devia estar fugindo? Perguntei. E apontei casualmente para ele, apesar do latejar nas costelas. Irene arfava, a espada firme nas mãos, e o olhar carregado de algo mais profundo que ódio. Era orgulho ferido, teimosia e talvez um toque de estupidez heróica. Por quê? Sério? Por que diabos Irene estava voltando? Ele tinha perdido o juízo? Ele tentou falar, mas a própria respiração atrapalhou. Eu não deixaria 2 anciões morrerem enquanto eu fugia.
Ah, então era isso. Coloquei as duas mãos no rosto, agoniado de ver aquilo. Eu só ria da situação porque não havia sido comigo. Parabéns! Falei ao bater as palmas devagar. Burrice realmente mata. Antes que Irene pudesse levantar sua espada para mim, os dois anciãos chegaram. Por que você voltou? Gritou o que girava o martelo meteoro. Eu disse para ir embora, rosnou Shao inconformado. Eu não consegui. Não podia deixar vocês. Irene murmurou, cabisbaixo sobre a bronca. Eu lhe dei uma ordem. Torci para chamar a atenção deles, antes que começasse uma discussão frívola. Eu ainda estou aqui. Gesticulei com as mãos, ao me preparar para a contagem regressiva. Os três se viraram ao mesmo tempo. Você! Rugiu Shao. Demônio! Vai morrer agora! A luz dourada subiu pelas mãos dele. Ele iluminou a floresta escura como uma forte lanterna. Seu tempo expirou. Declarei sorrindo ao começar a contagem com a mão direita. Tique, tique. Cuidado, ele vai usar sua trapaça de boneca novamente. Em uma reação sincronizada, os dois saltaram para trás e subiram para galhos altos. Eles pensavam que podiam sair do meu alcance. Eu apenas sorri e fechei os punhos como alguém aperta um gatilho invisível. Pum! Pô, o Reiner foi burro. Burro demais. É. Ele teria uma chance de sair vivo. Mas, decide voltar. Ele acha que é o protagonista. Exato, pô. Ele acha que ele é o protagonista da história. Ao sabe ele que o conto não é contado a partir dele. E só um adendo. Pra quem não viu, a capa agora tá diferente. O Mitchell decidiu trocar a capa. Não tem mais a cobra bugada também por inteligência artificial. Ele acha que é o protagonista, que vai ficar com a garota. A garota já não quer ele e ele vai morrer. Tá certo, esse protagonista, pô. Vamos lá, capítulo 30. Rainha de Paus. É trap. A explosão interna dos dois anciões foi tão intensa que os troncos das árvores onde se apoiavam se partiram como cascas secas. As duas gigantes tombaram com estrondo e espalharam uma cortina densa de poeira que engoliu a paisagem. Por alguns segundos, tudo virou um borrão marrom. Fechei os olhos e coloquei o cotovelo na frente do rosto para me proteger. Quando a nuvem enfim se desfez, Grainer, o único não afetado pelo Cavaleiro de Paus, havia desaparecido. Ele podia ter sumido do meu campo de visão, todavia sua presença ainda se mantinha no ar, escondido entre a vegetação e a escuridão noturna. Eu sentia não só ele, mas também uma perigosa intenção assassina, que tinha se multiplicado dezenas de vezes. Para qualquer pessoa comum, aquilo seria sufocante. Um aperto no peito, uma ânsia instintiva de fugir. Perdão. Talvez até o colapso completo, medo puro, desespero puro. E o que eu sentia? Nada além de percepção. E eu? Nada além de consciência. Eu conhecia a sensação, compreendia a sua forma, porém ela não podia me alcançar. Era como observar um vazamento de radiação por trás de uma blindagem de chumbo. Eu vi o perigo, sentia sua força, mas ele não conseguia me tocar. Então toda a intenção assassina, antes espalhada pela floresta, se concentrou em um único ponto, diretamente no meu pescoço. Girei o corpo para trás e cruzei os braços em X para bloquear. A lâmina de urina brilhava de um modo semelhante àquela faca dos encrenqueiros do beco. E no instante em que senti o impacto, percebi o erro colossal que havia cometido. A espada atravessou meu casaco como se fosse ar. Não papel. Ar puro. Ela nem chegou a rasgar o tecido. Meu casaco se manteve intacto de fato. O metal ignorou completamente a existência dele. A lâmina abriu meu braço em um corte profundo e só parou quando atingiu o osso. Ora! Reiner puxou a espada de volta com a brutalidade o suficiente para quase arrancar minhas duas mãos. Cambaleei para trás. O corpo tremia. E quase sucumbi à dor aguda, que percorreu meus nervos.
O sangue escorreu pelo meu braço, dentro do casaco. Ele avançou de novo. Usei a força que restava para rolar para o lado. E a espada dele cravou-se no chão, onde eu estivera um segundo antes. Levantei no movimento instintivo, apenas para sentir minhas costelas quebradas e mexer com perigo. Uma delas podia perfurar meu pulmão a qualquer momento, a qualquer movimento descuidado. Ele arrancou a lâmina do solo e fez um corte diagonal. Na altura do meu rosto, eu já estava lento, pesado, cambaleante. Quase parei em desviar. A ponta da lâmina passou por toda a minha pele e abriu um corte que ia da testa até o queixo. Um golpe que quase arrancou meu olho e meu nariz. Saltei para trás, para ganhar uma distância entre nós. O sangue escorria quente pelo meu rosto e deixava minha visão um tanto turva. Os ferimentos eram graves. Dos braços apresentavam cortes profundos que chegavam ao osso. 3 costelas quebradas ameaçavam perfurar meu pulmão. O rosto ardia com um corte que quase me deformou, e uma das mãos estava seriamente queimada. Se Irene me pressionasse mais um pouco, eu seria forçado a ativar a habilidade de emergência da Carta do Louco, meu último recurso para garantir a minha sobrevivência. E ativar aquela habilidade significava ficar fora de ação por pelo menos um mês. Missão perdida, todo o cronograma da minha missão teria que ser atrasado. Eu não podia permitir isso. Tinha que derrotá-lo agora mesmo. Então você não consegue se defender de mim? Zumbou Rainier, com a voz tomada por uma fúria crescente. Disseram-me que você tinha uma cobra capaz de curar seus ferimentos. Onde ela está agora? Não preciso dela. Mesmo naquela situação miserável e aparentemente irreversível, eu ainda conseguia sorrir para ele. Essa arrogância será sua queda. Eu, Rainier, filho de Kai, herdeiro do clã Huailing, executarei você aqui mesmo e trarei justiça ao mundo pelos seus crimes. Sei, murmurei ao trocar claramente a carta do Cavaleiro de Paus por uma nova. Você mal consegue desviar dos meus ataques. Qual o seu nível de cultivo? Porque ninguém acima do segundo reino seria ferido pela minha espada, que ainda está no primeiro reino. Não sou cultivador. Isso explica porque é tão patético. Ele apontou a lâmina para mim, a voz carregada de desprezo. Um demônio que vive de truques. E os seus truques acabaram. Veremos. Eu sorri, ao levantar a carta para o céu. A nova carta se destacava de todas as outras. Mostrava uma belíssima mulher de pele escura, longos cabelos lisos negros e olhos de mel, sentada em um trono de ouro, adornado com jade de safira. Vestia um longo traje que chegava aos tornozelos, feito do melhor tecido. Tecido Cumbi. O nome do tecido é esse mesmo? Cumbi. Que existia. Um cinto largo de couro moldava sua cintura, e sua coroa era enfeitada com as penas mais magníficas das aves da minha terra natal, todas vibrantes em cor. Rainha de Paus. Gritei com a última força que me restava. No mesmo instante, algo se mexeu dentro da minha boca. Não era um, mas vários corpos úmidos e moles que deslizavam pela minha língua e pressionavam minhas bochechas por dentro. Levei a mão à boca e, sufocado, cuspi na minha mão uma dezena de vermes brancos que caíram no chão, se debatendo. Pô, verme! Verme! Cara, o Thomas tem que ver o que ele tá comendo. Alguns tinham o tamanho de um dedo, outros minúsculos, lembravam larvas recém-formadas. Rainier regalou os olhos e em seguida riu alto. As artes demoníacas estão cobrando preço? Zombou, claramente convencido de que aquilo era algum tipo de punição. Não respondi. Parece, né? Realmente. Não respondi. Erguei a mão ensanguentada, o mesmo que segurava os vermes. E encostei os pequenos corpos no ferimento que rasgava meu rosto. Danny fez uma expressão de nojo imediato. Os vermes começaram a devorar o sangue que escorria do meu queixo. Então entraram por dentro da minha pele. Senti-os deslizando, por baixo do tecido cicatrizado. E diante dos olhos incrédulos de Urênia, o corte do meu rosto desapareceu. Em seguida, o ferimento nos braços se fechou. A dor nas costelas sumiu. A queimadura da mão evaporou. No piscar de olhos, meu corpo estava como novo. Legal, não acha? Esquei os meus braços, ao sentir meu corpo como novo. Urênia deu um passo para trás confuso. Então, vamos lutar? Fiz um movimento com a mão e o convidei para
para continuar a luta. Provavelmente ele mandou um... Cai dentro. E esse foi o último capítulo lançado até então. Daqui está sendo gravado já 1º de dezembro. De Cobras, Cartas e Cultivo. O que achou? Cara, eu curti. Curti bastante, gostei bastante do Thomas levar a porrada. Porque ele não fica naquele negócio de... Como é que eu posso dizer? Eu sou tão foda na luta que eu não levo dano. Ele levou muito dano agora. Claro que ele se curou depois, mas ele levou muito dano. A ponto de ficar preocupado de certos ferimentos e não ter tempo de curar. Isso daí é um negócio que eu curto bastante, que o personagem ele leva umas porradas e continua lutando. Até porque eu não sou muito fã dos filmes do Steven Seagal, porque ele nunca apanha nos filmes. Então curti bastante ver esse lado do Thomas levando porrada também. E aí é aquele negócio. Se ele apanha, mas continua lutando, mesmo apanhando, levando as porradas, os braços quase caindo, a costela fraturada e não sei o que, ele sentindo a ferida meio que torna mais humano. Então curti bastante disso. Tá. Bom, vou encerrar esse episódio aqui por hoje. Pra quem não sabe, isso daqui é gravado ao vivo. Eu tiro esse trecho das lives. Link vai estar aí na descrição desse vídeo, quando ele for sair no canal de lives. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Nos veremos na próxima. Valeu, falou.